nos acompanhando, glória a Deus. Então, aos amados irmãos que não me conhecem, né? Eu sou Ana Lúcia, eu sou evangelista no Ministério MGA Manaus, né? Ministério Graça e Apostolado. E também sou a segunda pessoa que ajuda o pastor José Newton no trabalho do Ministério MGA Manaus. Glória a Deus. Então, todas as semanas eu trago um apostolado pela live, né? Temos também o Ministério em Manaus, que está situado na Rua Flamengo, no bairro Cidade de Deus, número 110. Todas as quartas-feiras, às 19h30 e também no domingo também, às 19 horas. Glória a Deus. E eu trago também um apostolado durante a semana, né? Ultimamente tenho trazido na sexta-feira, mas geralmente quando há alguma mudança, porque eu trabalho também na confeitaria e às vezes tem uma mudança também de dia. Então, quando houver alguma mudança, é porque eu estou em trabalho da confeitaria, né? Eu estive 2 semanas ruim da minha garganta, ela ainda não está 100%, né? Vocês podem observar que a minha voz ainda está um pouco fechada, né? Mas eu já consigo falar. A partir de domingo eu já voltei, né? As ministrações. Passei 2 semanas sem ministrar no MGA. Passei 2 semanas também sem trazer o apostolado também aos amados irmãos. Este é o motivo, né, da minha ausência por 2 semanas, né? Mas, glória a Deus, que todas as coisas cooperam para o meu bem, né? E eis que estou aqui novamente para trazer mais um apostolado esta noite. Glória a Deus. Então, amados irmãos, graça e paz, né, a todos aqueles que estão aí me acompanhando, que os amados possam estar compartilhando essa graça, né, esse apostolado aos demais irmãos, as ovelhas do Senhor, as ovelhas eleitas, para receberem a revelação da graça de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, é através de ouvir a palavra de Deus é que se recebe a revelação da graça de Deus, a qual o Espírito que já está em nós, ele testifica ao nosso espírito. Amém? Então é através da palavra de Deus que nós recebemos esta revelação, né? Através do apostolado. Glória a Deus. Então hoje nós temos um tema, né? Vou falar aqui um pouco sobre o tema de hoje. A graça, ela foi dada, revelada a Paulo, o apóstolo dos gentios. Amém? Então existe uma graça que foi revelada, né? A graça revelada de Jesus Cristo e esse, o ressuscitado. E quem recebeu a revelação da graça de Deus foi o apóstolo Paulo, e que também é o apóstolo dos gentios, a qual somos nós, os gentios, em graça, né? Glória a Deus. Então vamos dar início ao apostolado esta noite, né? Então primeiro nós vamos ver aqui no apostolado esta noite, né? Que havia uma profecia, né? E essa profecia, ela já apontava, já anunciava, né? Paulo como apóstolo dos gentios, que ele receberia, né? Esta revelação da graça de Deus, né? Vamos ver em Isaías 42, o capítulo é o 42 e o versículo é o 6. Glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus. Garganta ainda tá querendo incomodar aqui, né? E eu creio que
vai dar para mim concluir. Glória a Deus. Isaías 42 e o versículo é o 6. Vamos lá ler a palavra do Senhor? Eu, o Senhor, te chamei em retidão e te tomarei pela mão. Eu te guardarei e te darei por mediador para o povo e para a luz dos gentios. Glória a Deus. Então, amados irmãos, glória a Deus, né? Pela vida do amado irmão, né? Maivan Pinto. Graça e paz, amado. Glória a Deus pela sua vida. Então, aqui nós estamos lendo a palavra do Senhor, a qual nós estamos falando que havia uma profecia do apóstolo Paulo, né? Que já apontava o apóstolo Paulo como apóstolo dos gentios, a qual nós estamos aqui em Isaías 42 e o versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em retidão. Então, eu, o Senhor. Então, o próprio Senhor, o próprio Deus é que chamou, né? É que escolheu, é que predestinou a Paulo. Eu te tomarei pela mão, te guardarei por mediador para o povo e para a luz dos gentios. Então, ele seria, né, esse mediador, ou seja, ele que seria o mestre, o apóstolo dos gentios, né? A qual hoje nós já sabemos que ele é o apóstolo dos gentios. Glória a Deus por esta palavra. Amém. Então, havia uma profecia, né? E se havia uma profecia, agora nós vamos ler em Atos, né? Aonde Paulo, né? Agora ele faz menção desta mesma profecia que está em Isaías 42 e o versículo 6. Vamos ler a palavra de Deus que está em Atos, o capítulo é o 13, o versículo é o 47 e 48, onde Paulo faz menção dessa profecia, né? O livro é de Atos 47 e 48. Atos 13, 47 e 48. Glória a Deus. Então aqui o próprio Paulo falando, né, mencionando, né, ele faz menção, ou seja, menciona a profecia que havia sido profetizada 800 anos ainda antes de ele nascer e de se cumprir essa profecia na vida dele. Então aqui, no capítulo 13, o versículo é 47. Pois assim nos ordenou o Senhor, eu te fiz luz para os gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Então aqui ele faz uma menção, ele menciona esta mesma profecia que está em Isaías 42 e o versículo 6. E no 48 ele fala: os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a Deus, e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Amém? Então, glória a Deus. Então, aqui ele está falando com os gentios, né? A qual ele foi designado, né? Ele foi designado apóstolo e mestre, pregador, né? Dos gentios. Então, aqui ele faz menção aos gentios, a qual nós já vimos que havia essa profecia, né? Então aqui está claro que já está se cumprindo, né, a palavra de Deus. Então nós vamos ver ainda mais um versículo da palavra de Deus. Agora nós vamos ver, ainda em Atos, né? Vamos só voltar um pouquinho, Atos 9, o versículo é o 3, o 4 e o 5. Aqui nós vamos ver
que Paulo recebe essa revelação do próprio Deus. Porque quando nós lemos lá em Isaías 42, eu, o Senhor, né? Eu te chamei, né? Então, eu, o Senhor. Então, aqui nós vamos ver o cumprimento dessa profecia, o próprio Senhor, o próprio Deus, que é Jesus Cristo, o ressuscitado, falando com o apóstolo Paulo, né? Vamos ler Atos 9, o versículo é o 3, o 4 e o 5. Aproximando-se ele de Damasco, ou seja, Paulo, né? Paulo falando aqui, aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, de repente, o cercou num resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, aqui houve o primeiro contato, o primeiro contato do Senhor Jesus Cristo ressuscitado na vida de Paulo. Aqui é o primeiro contato que ele recebe do próprio Senhor, do próprio Deus, né? Diretamente, foi um chamado, foi uma predestinação, foi uma eleição, uma escolha do próprio Deus, a qual havia sido profetizado com os profetas. Então, Paulo ele não decidiu ser o apóstolo dos gentios. Ele não fez uma escola bíblica dominical, ele não fez um curso de teologia, né? Ele não foi nomeado por homens, né? Ele foi escolhido, predestinado, chamado pelo próprio Deus, aonde já havia uma profecia, aonde nós já vimos, e ele falou da menção, e agora o primeiro contato dele recebendo a revelação da graça de Deus, e é o próprio Deus falando que aqui no versículo 5, ele disse: Quem és, Senhor? Então é ele falando diretamente com o Senhor. E respondeu o Senhor, ou seja, diretamente para Paulo: Eu sou Jesus, a quem tu persegues, porque nesse tempo ele ainda não tinha recebido a revelação e ele era um perseguidor da igreja, né? Era um perseguidor dos irmãos, ainda não tinha recebido o entendimento. Então aqui começa, né, a vida de Paulo, porque aqui ele já começa a receber a revelação da graça de Deus. Glória a Deus por esta palavra. Então vamos ainda ler mais uma palavra desse apostolado. Vamos ler agora Gálatas, o capítulo é 1, o versículo é o 15 e o 16, né? Aí aqui a gente vai ver que Paulo ele foi escolhido e ele foi separado por Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler Gálatas 1, 15 e 16. Gálatas 1, 15 e 16. Quando, porém, aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, né? Glória a Deus por esta palavra. Então aqui no versículo 15, então desde o ventre, então já havia uma escolha, porque já havia sido feita uma profecia. Então quando Paulo ainda estava no ventre, já havia uma profecia que iria se cumprir. Ele era o eleito, ele era o escolhido, ele era o predestinado a receber a revelação da graça de Deus. Amém? Então aqui a gente entende que foi uma escolha, foi uma separação desde o ventre. Ele já nasceu separado, escolhido, né? E a profecia só foi se cumprir
um pouco mais tarde, né? Quando ele recebeu a revelação da graça de Deus. E aqui no versículo 16, já que na parte B, para que o pregasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Novamente, né? Novamente aqui é o próprio Paulo falando que ele não consultou homens, ou seja, ele não consultou teologia humana, ele não consultou nenhum mentor, né? O próprio Deus é que o escolheu, o predestinou, o separou e o escolheu. Glória a Deus. Graça e paz também ao irmão Júlio Tavares. Graça e paz, amado irmão. Glória a Deus. A irmã Val também, que está aí nos acompanhando. Graça e paz, minha amada. Glória a Deus pela sua vida. Então aqui nós entendemos que Paulo, ele não consultou carne e sangue. Ele não buscou conselho, né? Quando ele diz que ele não consultou carne e sangue, ele não pediu opinião, ele não buscou conselho, ele recebeu do próprio Deus, né? Então não é mais uma teologia, né? Ele recebeu a revelação dada por Deus e ele não consultou carne nem sangue. Ele foi totalmente guiado, direcionado e ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E assim nós somos também. Nós recebemos a revelação, nós somos ensinados pelo Espírito Santo de Deus, né? A qual nós não temos que consultar também carne e sangue, né? Consultar teologias humanas, o que o homem acha, o que a religião diz. Então, nós cremos no que está escrito, e se está escrito, nós apenas cremos, né? Porque nós somos gentios, somos justos, servimos a Deus e nós vivemos por fé. Então, agora, na graça, nós cremos, assim como Paulo disse que não consultou carne e sangue. Então, assim também é para nós, os eleitos, os gentios, né? E assim nós recebemos também esta revelação da graça de Deus quando nós cremos. Não é quando nós concordamos, né? Porque Paulo, ele não falou para Deus, Senhor, eu não concordo, eu não acho que isso seja para mim. Ele apenas creu e recebeu. Assim nós também temos que crer e receber. E não questionar, não procurar entender, porque a revelação nós recebemos crendo, né? Primeiro nós cremos e depois o Espírito Santo, ele traz a testificação, ele traz o perfeito entendimento. Amém? Glória a Deus. Então, assim como foi e aconteceu na vida de Paulo, também ela é e acontece na nossa vida. Primeiro nós temos que acreditar na palavra de Deus, né? E nós temos que crer e confessar com a nossa boca. Amém? E Deus traz a revelação, o entendimento, a testificação do Espírito Santo de Deus a nós. Então vamos ler ainda mais um versículo da palavra de Deus. Agora nós vamos ler Romanos. Nós vamos ler Romanos 1, o capítulo 1, e o versículo 1 e 2, né? Vamos ver que Paulo, ele foi chamado por Deus, né? Então aqui a palavra de Deus, ela é um quebra-cabeça que vai se montando os versículos, né? O Espírito Santo vai trazendo os versículos e ele vai trazendo a testificação ao nosso coração. Glória a Deus por esta palavra, né? Romanos 1, o versículo é o 1 e o 2. Vamos entender agora que Paulo, ele foi chamado por Deus. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Então aqui são várias revelações da graça de Deus, né? Ou seja, servo de Cristo Jesus. Então, ele é apóstolo dos gentios, né? E ele é separado para o evangelho de Deus,
o qual já havia prometido pelos profetas nas Santas Escrituras. Então, nós já vimos que havia sido prometido, né? Havia uma promessa, havia uma profecia, e agora essa promessa ela já está cumprida na vida de Paulo, né? Porque ele foi chamado para ser apóstolo, né? Para ser o pregador, o apóstolo dos gentios, assim como nós estamos vendo a palavra de Deus, e ele foi separado, né? Ou seja, houve uma escolha da parte de Deus, a qual ele escolheu a Paulo, amém? Assim também como ele escolheu, né, a mim, ele escolheu a você, todos aqueles que estão aí, né, recebendo esse apostolado, nós fomos escolhidos da parte de Deus, porque para reinar em vida, somente os que receberam a abundância da graça, a revelação da graça de Deus, porque aqueles que não receberam a revelação da graça de Deus, eles são salvos pela graça. Ser salvo pela graça é uma coisa, e nós recebermos a abundância dessa graça, né? Essa revelação para nós reinarmos em vida, é outra coisa. É uma predestinação, uma escolha predestinada por Deus. Então, assim também como Paulo foi escolhido, nós somos escolhidos, eleitos a reinarmos em vida, a recebermos esta revelação da graça de Deus. Porque só vai reinar as ovelhas as quais receberem esta revelação, e só recebe quem foi predestinado também, como houve uma predestinação na vida de Paulo, também na nossa vida, para nós reinarmos em vida. Glória a Deus por esse apostolado. Graça e paz também aos amados irmãos que estão aí nos acompanhando nesta live. Glória a Deus. Outro versículo, né, que também fala que Paulo foi designado pregador e apóstolo, né, dos gentios. Vamos ver 1 Timóteo, o capítulo é o 2 e o versículo é o 7. 1 Timóteo, o capítulo é o 2 e o versículo é o 7. Primeira Timóteo 2, o versículo é o 7. Glória a Deus. Então, para isso, fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Então aqui Paulo, ele foi designado pregador e apóstolo, né? E mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, glória a Deus. Então agora nós entendemos que o apóstolo dos gentios é Paulo, né? E quando ele diz que é mestre dos gentios, então agora nós entendemos que o mestre dos gentios não é Jesus de Nazaré, segundo a carne, né? O mestre dos gentios, agora nesta nova aliança, é Paulo. Por isso é que nós recebemos, né, Romanos 1,5, a graça e o apostolado, porque o nosso mestre, o mestre dos gentios, é Paulo, o apóstolo dos gentios. Amém? Não é o Jesus de Nazaré, segundo a carne, porque o Jesus de Nazaré, ele nasceu sob a lei e ele veio para cumprir também a lei, né? Veio para libertar os que estavam debaixo da lei e veio para cumprir as ordenanças e mandamentos, e estava sob a lei. Então, o nosso mestre agora, nós temos que entender que é Paulo. Ele é o nosso exemplo e ele é o nosso mestre. Amém? Então, nós temos que receber esse apostolado, que está em Romanos 1,5, que é a graça e o apostolado. Então, o apostolado é os ensinamentos de Paulo,
a graça é o que Cristo fez por nós, amém? E o apostolado é o que traz essa revelação da graça de Deus. Então, ao apostolado, quando não há apostolado, por isso que existem muitas denominações, muita graça por aí, distorcida, muita confusão, porque não estão recebendo o apostolado que é do apóstolo Paulo, que é o mestre dos gentios. Por isso que há muitas heresias, por isso que há muita confusão, porque não estão recebendo o apostolado que é o mestre dos gentios. Muitos ainda estão recebendo, né, os ensinamentos de Jesus de Nazaré segundo a carne, e ainda estão vivendo debaixo da lei, ainda estão com o véu, né, que é a lei, que é a religião, que é a maldição da lei que ainda está encobrindo seu rosto. Por isso nós precisamos receber esse entendimento, né? A verdade que liberta, ela é o apostolado que está de Romanos a Hebreus, a qual nós recebemos essa graça e esse apostolado para que nós possamos reinar em vida, né? E receber de Deus, né? Para que nós possamos reinar em vida. Então aqui nós entendemos que o apóstolo dos gentios é Paulo e ele é o nosso mestre. Amém? Glória a Deus por isto. Nós ainda vamos ler ainda mais um versículo da palavra de Deus. Graça e paz também, a pastora Helena também, que está aí nos acompanhando nesta live. Graça e paz, pastora. Glória a Deus pela sua vida. Nós ainda vamos ler agora 2 Coríntios, o capítulo é o 11 e o versículo é o 4, né? Nós vamos ler primeiro Gálatas, que eu tenho 2 versículos aqui no mesmo assunto. Vamos ler primeiro Gálatas, o 2 e o versículo 7 e o 8, né? Vamos ver agora sobre Paulo, né? Foi confiado a ele o evangelho da incircuncisão, né? Então, se para ele foi confiado o evangelho da incircuncisão, quer dizer que há outro evangelho também, né? Há outro apostolado. Vamos ver em Gálatas 2, 7 e 8. Gálatas 2, o versículo é o 7 e o 8. Glória a Deus. Vamos ver que o evangelho da incircuncisão foi confiado a Paulo. Pelo contrário, versículo 7. Viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, o da incircuncisão. O 8. Pois Deus, que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim com eficácia para os gentios. Então, Paulo, ele foi designado ao evangelho dos gentios e o evangelho da incircuncisão. Então, nós temos que receber o entendimento, a revelação da graça de Deus, este alimento, esta verdade que está com Paulo. Então, esse evangelho da incircuncisão é o evangelho que não precisa circuncidar, ou seja, não precisa de rudimentos, não precisa de sacrifícios, não precisa mais de obras mortas, né? Hoje nós vivemos por fé. Então, o evangelho da incircuncisão é o evangelho que nós vivemos por fé no que Cristo fez por nós. E o evangelho da circuncisão, nós vimos aqui que ele foi confiado a Pedro, né? E também a Tiago e a João. Então é isso que nós temos que separar, que existe 2 evangelhos, que existe 2 apostolados a seguir. Então nós temos que seguir aquele que nós já vimos que é o nosso mestre, que é o mestre dos gentios, que é o evangelho da incircuncisão. Então aqui
o evangelho da incircuncisão, ele foi confiado a Paulo. E temos que ter cuidado que existe um outro evangelho, um outro apostolado, que não é o apostolado do nosso mestre, que é Paulo, né? Que está firmado no evangelho aos judeus, que é o evangelho da circuncisão, que precisa de sacrifícios. E nós somos gentios, nós vivemos por fé, né? Glória a Deus. Ainda vamos ler ainda mais um versículo. 2 Coríntios, o capítulo é o 11 e o versículo é o 4, que fala que a verdade estava com Paulo. Segunda Coríntios, o 11, 4. Na verdade, é o 11 e o 10. Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios. 2 Coríntios é o capítulo 11 e o versículo é o 10. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será tirada nas regiões de Acaia. Glória a Deus. Então aqui no capítulo 11 e o versículo 10, a verdade está em mim. Então a verdade de Cristo está em Paulo, porque aqui a palavra de Deus ela é muito clara. A verdade de Cristo está em mim. Então, se a verdade de Cristo está em mim, que é Paulo, então, se nós vimos que existe um outro evangelho, um outro apostolado, então quer dizer que aquele evangelho da circuncisão e o apostolado aos judeus, ele é falso. E hoje o sistema, né, o sistema todo está aí, né, trazendo esse apostolado aos judeus, né? Glória a Deus, graça e paz também aí. Davi Miranda, graça e paz, ele é meu irmão, né, em sangue, glória a Deus. Graça e paz, meu irmão, glória a Deus pela sua vida. Então, como a verdade de Cristo está em mim, está em Paulo, então sabemos que existe o falso, existe o que não está a verdade. Se a verdade está com Paulo, que é Cristo, o ressuscitado, então existe o que não está firmado na verdade, o que está firmado na lei, o evangelho que está firmado em doutrinas, né, dos judeus, ainda cumprindo rudimentos e ordenanças e mandamentos, a qual já foi abolido, né? Hoje nós vimos que o sistema religioso, ele continua ainda, né, neste apostolado da circuncisão, que é o evangelho aos judeus. Então, é um evangelho que não está firmado na verdade, não está em Cristo, como aqui no versículo 10 do capítulo 11, como a verdade de Cristo está em mim. Então, está em Paulo a verdade de Cristo, né? Porque o outro evangelho, ele não prega Cristo ressuscitado. O outro evangelho, o evangelho da circuncisão, ele prega o Jesus de Nazaré, né? Como nós já vimos, e Jesus de Nazaré, ele já morreu, né? E ele cumpriu as ordenanças. E o fim da lei é Cristo. E estamos em Cristo, estamos em uma nova aliança. Então, a verdade de Cristo, ela está em Paulo, o apóstolo, o mestre, né, dos gentios. Agora nós vamos ler o versículo ainda em Coríntios, mas a gente vai em 1 Coríntios agora. O
capítulo é o 3, o versículo é o 10 e o 11, né? Agora nós vamos falar que a graça, ela foi dada, ela foi revelada a Paulo, o apóstolo dos gentios. E esse é o nosso tema, né? A graça foi dada, revelada a Paulo, o apóstolo dos gentios. Vamos ler 1 Coríntios 3, o 10 e o 11. Vamos lá, 1 Coríntios 3, 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. O versículo 11. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então já há um fundamento a qual foi colocado, que é Jesus Cristo. Então o fundamento da graça é Jesus Cristo, não é o Jesus de Nazaré, né? A qual que o sistema religioso ainda continua, né? Em busca do Espírito Santo, aos montes, né? Fazendo campanhas de libertação, de quebra de maldição, jejum, né? A Santa Ceia, que é uma Páscoa judaica, ungindo as pessoas com óleo, né? Então tudo isso são rudimentos, são obras mortas, são tradições humanas. Então o fundamento da graça, ele é Jesus Cristo, e esse o ressuscitado. E no versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada. Então aqui não foi alguém que deu para Paulo, foi o próprio Deus que deu para Paulo. Então aqui está claro que ele não recebeu de homens, está claro que ele não fez uma escola bíblica dominical, está claro que ele não recebeu a graça, ela foi totalmente dada por Deus, assim também como é para nós. Nós não recebemos a revelação da graça de Deus fazendo um estudo teológico, né, humano, escola bíblica. Nós recebemos a graça de Deus porque ela nos foi dada por Deus, assim como foi dada para Paulo. Então, não é o homem dando para Paulo, é o próprio Deus, né? Segundo a graça de Deus que me foi dada. Então, se foi dada, então, para nós também é uma graça que é dada para nós também. Pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Então, o apóstolo Paulo, como sábio construtor, ele pôs, né, o fundamento, e outro edifica. Então nós temos que edificar sobre o apostolado do apóstolo Paulo, né? Eu, né, como ministra da palavra de Deus, estou aqui edificando no apostolado de Paulo. Eu não posso fugir do mestre, eu não posso fugir do apóstolo, porque todos os outros ministros de Deus, nós temos que estar edificando no ministério do apóstolo Paulo, né? Que é o nosso apóstolo, que é o construtor, que pôs o fundamento. E o outro edifica, que é o apóstolo de edificação, né? Edifica sobre ele. Então nós temos que edificar sobre o apostolado de Paulo. Por que existe muitas heresias no sistema religioso? Porque muitos estão pegando os ensinamentos de Jesus de Nazaré segundo a carne, e o fundamento é Jesus Cristo, o ressuscitado. E o fundamento que foi colocado foi recebido através do apostolado de Paulo. Então, todo o ensinamento da graça, ele parte daqui, de edificar em cima dessa construção. Por isso que todos os ministros da graça
precisam ensinar, né, e estar edificados nesse apostolado, que é o apostolado do apóstolo Paulo. Quem foge do apostolado está fugindo do fundamento que foi posto, que foi colocado, porque o apostolado, ele parte daqui, a qual está posto este fundamento. E nós temos que edificar sobre este fundamento. Por isso que existe heresias. Quem sai do apostolado, o fim é heresia, né? São coisas distorcidas. Por isso que nós vimos tantas coisas distorcidas, né? A qual estão ensinando aí, essas pessoas têm seguidores, né? São muitas seitas que estão aí se multiplicando, muitas até mesmo em graça, que estão fugindo desse apostolado, desta edificação, deste fundamento que é Jesus Cristo e esse, o ressuscitado. Então, amados, esse foi o apostolado, né, de hoje. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos que estiveram aí nos acompanhando, né? Glória a Deus pela sua vida. E vai ficar gravado também. E aos amados que estiverem recebendo também esse apostolado aí depois, vai ficar gravado no canal, no YouTube, né? Eu também tenho um ministério evangelístico, né? Além do ministério no MGA Manaus, como a segunda pessoa do pastor José Newton, eu tenho um ministério evangelístico também, via Facebook, o grupo Evangelho da Graça e Apostolado, e o grupo WhatsApp também, Evangelho da Graça e Apostolado, e também via o canal Evangelho da Graça e Apostolado também, a qual eu coloco lá os ensinamentos desse apostolado que é Paulo, né? A qual nós pregamos. O ministério MGA, nós pregamos esse apostolado, a qual nós recebemos também, como Paulo cita em Romanos 5:1, nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Então, glória a Deus pela sua vida, uma ótima noite, anjos ministrando sobre a sua vida. Essa é a graça como ela é, e esse é o apostolado como tem que ser. Glória a Deus pela sua vida, graça e paz.